Seja bem-vindo a mais um vídeo de declaração/tributação. Esse foi um vídeo muito pedido por vocês, que é um procedimento recorrente na vida do investidor que eventualmente vai vender cotas de fundos imobiliários ou até de outros investimentos. Ele precisa aprender a emitir um DARF. Então eu vou explicar para você o que é um DARF e como emitir na prática. Passo a passo, campo a campo, eu vou te ensinar a emitir o seu próprio DARF e pagar também. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e dar uma olhadinha aqui embaixo que a gente deixou um material legal para você aprender mais coisas sobre fundos imobiliários. Então, antes da gente entrar no passo a passo de fato, só para dar um contexto, o DARF, ele é basicamente um boleto, ele é o veículo pelo qual você vai pagar os seus impostos quando você vender cotas de fundos imobiliários e tiver lucro com isso. Então, quando você fechar um mês, e não importa quantas vendas você fez no mês, se você fez venda, você vê o seu resultado consolidado do mês e esse resultado, se deu lucro, precisa emitir DARF. E o DARF vai ser 20% do valor do lucro. Isso é uma responsabilidade de todo investidor, tá? Vendeu cotas, vê se você teve lucro ou prejuízo. Se teve lucro, então a gente vai ter que emitir um DARF e eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Um ponto importante antes. O pagamento de DARF, ele é através do banco, principalmente os grandes bancos. Banco digital, até onde eu sei, nenhum tem a opção de pagamento de DARF, tá? Na verdade, a opção de emitir um DARF. Porque se você tiver o DARF emitido já, você vai ter ali um código de barra, você pode colocar o código de barra e pagar pelo seu banco digital. Mas emitir o DARF ou emitir o DARF com código de barra, apenas grandes bancos. Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, esses daí, tá? Não banco digital. Então vamos lá. Eu entrei no Banco Bradesco para a gente olhar um exemplo. Então, o que eu vou mostrar aqui é específico do Banco Bradesco. Se você usa outro banco, você pode ter alguma coisa um pouco diferente, mas o caminho vai ser relativamente parecido. Então, depois que você entrar na sua conta, você vai ter que pesquisar, procurar pelo menu de pagamentos. Aí pode ser pagamentos, pagamentos de tributos, vai depender como é que está escrito aí. No Bradesco está escrito só pagamentos. Então, achou esse menu? Clica em pagamentos. Na próxima tela, você vai ver várias opções de pagamentos. A gente tem a opção de pagar conta, pagar tributo, débitos automáticos, outros tipos de pagamento também. O que a gente vai buscar são os pagamentos de DARF. Não é DARF simples, é apenas DARF. Pelo menos aqui no Bradesco tem essa divisão. A gente quer DARF, clica em DARF. A partir de agora, você já está no campo de DARF mesmo, de preencher o formulário de DARF para você emitir e pagar. Então a gente já está onde a gente quer. Até aqui o caminho pode ser diferente entre o banco que você usa, mas a partir daqui provavelmente vai ser ou igual ou muito parecido. Esse formulário, do jeito que está aqui no Bradesco, ele, na minha opinião, ele é um pouquinho bagunçado na ordem dos campos. Então eu vou pular para cima e para baixo aqui para te dar uma ordem mais lógica do que você está preenchendo. Então no começo você vai preencher obviamente seus dados pessoais. Nome, telefone, CPF. Telefone eu acho que não precisa preencher, mas nome e CPF precisa sim. E daí a gente tem aqui dois campos de data. Período de apuração e depois tem data de vencimento. O período de apuração é quando você está fazendo isso. É referente a qual mês você está fazendo isso. Então se for janeiro, então você pode colocar lá o último dia útil de janeiro como o período de apuração, porque você está falando de janeiro. Agora, lembra que o pagamento do DARF não é para pagar no próprio mês. Você tem até o fim do mês seguinte para pagar o seu DARF. Então, se a gente está falando de janeiro, foi o mês que eu vendi as minhas cotas, então o pagamento é até o fim de fevereiro. E aí você coloca na data de vencimento, último dia útil de fevereiro. Lembrando essa regra, sempre que você pega um mês para apurar os seus resultados, o DARF fica até o fim do mês seguinte para você pagar. Não muda o resultado do DARF, tá? Não interessa o que você fizer nesse mês seguinte, o resultado do DARF não muda, é apenas pagamento, data de vencimento. Aí voltando aqui para o código da receita no formulário, esse é o código que a gente usa para renda variável, é o 6015, 6015, esse código que você vai usar para recolher os seus impostos de fundos imobiliários, entre outros, tá? Porque esse é o código de renda variável. Inclusive, se você quiser depois, no Bradesco tem essa opção de lista de códigos, você consegue ver todos os códigos de DARF, caso você tenha que pagar DARF para algum outro motivo. Tem uma lista lá também para você olhar por curiosidade. Aí passando esses campos, a gente entra nos campos de valores. A gente tem o valor do principal e o valor do principal é o imposto que você está recolhendo. Então se você vendeu lá suas cotas e teve R$1.000 de lucro, você vai recolher R$200 de imposto. Então o valor do principal aqui, R$200. Aí você tem dois campos, multa e juros. Esses campos
Se você está pagando o seu DARF em dia, emitindo em dia, esses campos são zero, você não tem multa nem juros. Se você atrasou, então, por exemplo, você tinha um DARF referente a janeiro, tinha que pagar até o final de fevereiro, não pagou e está lá em março e agora lembrou que tem que pagar, você vai ter multa e você vai ter juros. Porém, no Bradesco, pelo menos, e eu imagino que todos os grandes bancos também, eles não calculam para você essa multa e esses juros. Você que tem que fazer esse cálculo. E eu vou mostrar para vocês também, como bônus, como você pode fazer isso de uma forma automática. Então, só para a gente fechar aqui essa tela antes da gente ir para esse próximo passo, o valor do principal é o valor do imposto, multa e juros é só se você estiver pagando em atraso e o valor total vai ser a soma de tudo isso. Depois que você preencheu esses campos do formulário, aí você simplesmente emite e paga. Pronto, acabou. Aí já é um procedimento do seu banco, lá seleciona a conta corrente, conta poupança, que dia que vai descontar, aí fica pelo seu critério. Mas basicamente é isso para o formulário do DARF. Mas vamos lá para o exemplo de, putz, esqueci de pagar o DARF, não sabia que eu tinha que pagar o DARF, o que eu faço agora? Como que eu pago o valor que eu devo, mais multa e juros? Então assim, o valor do principal você que vai ter que calcular. Então refaça os seus cálculos, apure os seus lucros dos meses, saiba quanto você deve. Mas para a parte de multa e juros, eu vou te mostrar um outro método automático. Então vamos lá, o método é o Sicalc Web. Então você consegue ir no Google, digita Sicalc Web, qualquer um dos primeiros links aí vai funcionar, você clica nele. Aí você entrando no site do Sicalc Web vai ter uma lista do Sicalc em geral, porque existe o Sicalc Web, Sicalc Autoatendimento, são diferentes, a gente quer o Web. Então nessa lista você vai selecionar o preenchimento rápido, ali no meio onde tem geração e impressão do DARF, preenchimento rápido. Um detalhe é que esse programa, né, esse site, ele era o mais usado para emitir de fato o DARF com código de barra e depois pagar. Mas nos últimos anos aí por algum motivo removeram o código de barra, então você consegue emitir o documento, a guia, mas não vai ter o código de barra. Então depois que você clicou em preenchimento rápido, aqui a gente entra realmente na parte do formulário, aqui você começa a preencher com os seus dados. Primeiro CPF, depois data de nascimento, confirma ali que você é um humano e daí passa para a próxima parte. Nessa próxima parte aqui, obviamente eu omiti os meus dados pessoais aqui, você vai conferir também o domicílio atual, então para ver se está tudo certinho. Em observações você não precisa colocar nada e você coloca o código do DARF, que é aquele que eu mencionei já, 6015. Inclusive quando você digita 6015, aparece ali embaixo o que quer dizer isso e você confere. No caso está certinho, ganhos líquidos em operações em bolsa. Seleciona o código, aí você vai poder preencher o restante do formulário, como você pode ver. Importante antes da gente falar do formulário em si, que tem algumas instruções. Tem alguns avisos aqui importantes. O primeiro, ele está confirmando o código 6015, é o que a gente quer. O segundo, quem tem que pagar, né, que ele está informando quem tem que pagar é a pessoa física, então é responsabilidade sua pagar o DARF. O terceiro, o período de apuração é mensal, então você não paga um DARF por venda, é um DARF por mês quando você terminar o mês com lucro. E daqui também mostra como que você vai digitar o período de apuração, que é mês e ano. E por fim, o valor não pode ser inferior a R$10. Então aquele diálogo que a gente sempre fala que se der DARF menor que R$10, não tem como emitir, acumula e paga no futuro acumulado com outro DARF, está escrito aqui. Você vê que é oficial, tá? A Receita não aceita DARF menor que R$10. Então vamos lá para o preenchimento. A data de consolidação é o dia que você está fazendo, então no caso quando eu tirei esse print aqui foi no dia 9 de fevereiro. Você não vai mexer no tipo do período de apuração, isso é automático, é mensal. E o período de apuração, você vai colocar mês e ano. Então, como exemplo, se a gente estiver pagando um DARF referente a janeiro, a gente coloca 01, que é o mês de janeiro, barra 2022, que é o ano que a gente está. Conforme você for fazer isso em outros anos ou até fazer um DARF atrasado de 2021, você preenche aqui, mês e ano. O número de referência pode deixar em branco. Data de vencimento vai ser calculado automático, então você vê que você vai ter até o dia 25 de fevereiro para pagar, é o último dia útil desse mês. E o valor do principal é o valor que você vai colocar para pagar o DARF. Eu coloquei ali R$500 só como exemplo. Depois que você preencher esse dado, aí embaixo ali vai aparecer uma lista dos DARFs que você está gerando, porque você pode preencher várias vezes e depois emitir tudo de uma vez, em vez de faz um, emite, faz outro, emite, faz outro, emite, você pode fazer todos de uma vez e emitir todos de uma vez também. E eu fiz dois para mostrar para vocês dois exemplos diferentes com cenários diferentes. O primeiro ali que você consegue ver que está até selecionado, você consegue ver também as colunas, né, com cada informação. Então, receita ali é o código 6015, período de apuração eu coloquei 11 de 2021, então seria um DARF em atraso que eu estou pagando.
Data de vencimento seria 30 de 12 de 2021, mas de novo, estou pagando com atraso. A data de consolidação é quando que eu estou fazendo isso, então você vê que eu estou emitindo com atraso. Aí tem o valor do principal, que são o imposto ali de R$10 no caso. Eu tinha colocado R$500 na imagem anterior, mas na verdade quando eu emiti aqui foram R$10 como exemplo. Então o valor do principal seria eu recolhendo R$10 de imposto, mas como tem atraso, você vê que o programa sozinho calculou minha multa e meus juros. De multa deu R$1,25 e de juros deu ali 0,17. Note que isso dá 10%, até mais de 10% de multa. Tudo bem que eu fiz com R$10 e a multa foi R$1, mas R$1 de 10 é 10%. Então é muito dinheiro que você pode jogar no lixo por pagar DARF atrasado. Então não se esqueça de pagar seus DARFs em dia. E aí tem o segundo exemplo, que seria a mesma coisa que eu fiz antes, só que pagando dentro do dia certinho. Então seria um DARF de janeiro para pagar até o fim de fevereiro. Você vê que não calcula multa e juros. Então voltando para aquela questão de pagar o DARF com multa e juros lá no Bradesco ou no seu banco, você vê que aqui você consegue pegar o valor. Então, quando você for preencher lá no Bradesco ou no seu banco, você coloca o valor do principal R$10, você coloca em multa R$1,25, você coloca juros 17 centavos, nesse exemplo nosso, pronto, paga o DARF, tudo bonitinho, valor do principal, mais multa e juros, pronto, você está certinho com a receita. Agora você consegue depois também declarar tudo bonitinho, que está tudo bem pago. Detalhe que aqui no programa tem o botão de emitir DARF ou relatório, você pode até fazer isso se você quiser, mas não vai vir com código de barra, então, enfim, não vai adiantar nada. Mas você pode fazer isso também para o seu registro aí. Então é assim que você emite um DARF. Espero que tenha ficado bem simples, bem prático esse passo a passo. Espero que não tenham restado dúvidas, mas se tiver dúvidas pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Boa sorte aí na sua declaração anual. Qualquer coisa contem com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.